Aquele aperto no peito, às vezes um nó na garganta. A vontade de voltar no tempo e fazer diferente. Sensação de angústia, de arrependimento. Olhando para trás, parecia que poderia ser tão fácil, mas na hora não conseguiu enxergar ou pensar em outras formas. Será que você já sabe do que eu estou falando? Cada um pode sentir a culpa de uma maneira diferente, mas quando mergulhamos nesse sentimento, as sensações emocionais e corporais podem ser muito fortes. Podemos ficar presos em nossos pensamentos, repassando a situação inúmeras vezes. É um sentimento desagradável. Muito comum de sentir. Ao mesmo tempo, não sabemos muito como lidar com os nossos sentimentos, sendo um desafio sentir culpa e saber lidar com ela. Então hoje eu tô aqui para refletir contigo sobre esse sentimento que é tão presente em nossas vidas. Meu nome é Ana Luísa, sou psicóloga aqui no Espaço Viver e atuo nos serviços da clínica, que acaba sendo um lugar muito comum de conversar sobre o sentimento de culpa nos encontros com as pessoas que vêm buscar por atendimento. O sentimento de culpa aparece em qualquer lugar, em qualquer momento, e dependendo da intensidade e do tamanho de como sentimos isso, chega a impactar nas nossas vidas. Falar sobre sentimentos não tem sido forte no mundo de hoje, e menos ainda nos sentimentos que são desagradáveis de sentir, como a culpa. Hoje, então, vamos juntos pensar sobre isso. Eu achei interessante começar trazendo para vocês o que é o sentimento de culpa. Apesar de todo mundo já conhecer ele por experiência própria, é sempre interessante colocar em palavras um pouco dessa subjetividade que traz esse sentimento. Isso pode ajudar, inclusive, a diminuir a angústia que ele causa. Depois disso, vamos pensar sobre o que podemos aprender com o sentimento de culpa e buscar olhar com uma perspectiva diferente, de responsabilidade. E, por fim, estratégias para lidar com o sentimento de culpa. Então, vamos falar sobre o nosso primeiro ponto. O que é o sentimento de culpa? Imagino que se você procurou esse vídeo, esse sentimento pode estar intenso aí dentro, difícil de lidar com ele. Ele aparece quando fazemos um julgamento negativo a respeito de uma ação nossa, que de alguma forma gerou prejuízo a alguém ou a nós mesmos, seja de uma maneira concreta, seja de uma maneira subjetiva, algo que tivemos a intenção ou não de fazer. Pode surgir também quando em situações que não estão necessariamente relacionadas com a gente, mas por algum motivo nos sentimos responsáveis por aquilo ter acontecido. Ou ainda quando fazemos algo que entra em conflito com aquilo que nos identificamos, que acreditamos, quando agimos de acordo com, às vezes, as expectativas das outras pessoas, em vez de seguir a nossa autenticidade, sabe? Então realmente é um sentimento que não é fácil de sentir. E às vezes ele pode vir misturado com vergonha, remorso, e o fato de ficar remoendo as coisas que aconteceram pode ser até uma forma de punição. Afinal, pela lógica, é isso que acaba acontecendo com quem é culpado, né? Então, quando vamos por esse caminho, o sentimento de culpa ele vai levando para sensações duras. Podemos fazer um movimento que é de punição consigo mesmo, às vezes entramos num ciclo de culpabilização que gera estados de tensão, vergonha, angústia, que ao invés de criar um novo movimento, nos estaciona e nos impede de seguir em frente. Geralmente, fazemos isso quando vinculamos as nossas ações ao nosso valor pessoal. Então, se eu fiz algo que me sinto culpado, eu posso ir desvalidando a visão que eu tenho sobre mim mesmo e buscando formas de me punir, fazendo às vezes coisas que eu não gostaria que fosse, de uma forma para compensar as coisas ruins que eu acabei fazendo. E por aí vai, num ciclo difícil de sair e que a sensação de dívida parece que só aumenta. Parece que esse caminho vai dando no lugar que não gera crescimento. Porque de alguma forma ou de outra estamos no fim distantes das coisas ao nosso redor, já não estamos mais prestando atenção nas nossas relações. E ao invés de olhar para as reverberações do que está acontecendo, eu fico remoendo algo que já aconteceu e que não tem como mudar. Esse não é o caminho que nós vamos seguir hoje. Perceba que o meu objetivo nesse vídeo não é avaliar comportamentos, não é focar nas ações que possam ter levado ao sentimento de culpa, mas é falar da sensação que pode acontecer em qualquer momento, com qualquer um de nós, independente do que a gente possa ter feito ou deixado de fazer. Reconhecer o que sentimos é uma forma de sair dessa situação, assumindo nossa responsabilidade e gerando movimentos que caminhem para a realização pessoal e das pessoas que estão comigo. Até aqui temos algumas informações importantes quanto ao sentimento de culpa. Primeiro, se a gente conseguir se distanciar da culpa como algo vergonhoso e que precisa de punição, podemos nos aproximar do fato de que ela nos sinaliza que fizemos algo que podemos aprender mais para da próxima vez fazer diferente.
Então, apesar da dor que é sentir culpa, ele é um norteador sobre as nossas ações e sinaliza a nossa necessidade de ampliar o nosso olhar sobre o que estamos vivendo e para as pessoas que convivemos. Assim é possível pensar em novas estratégias. Então, para isso, já estamos caminhando para o nosso segundo ponto. O sentimento de culpa, ele pode nos ajudar a refletir sobre as nossas responsabilidades e ajudar a buscar fazer diferente. Percebe que isso não é negar o que aconteceu, não é sair dando as costas para a situação, mas se conectar e construir novos produtos a partir daquilo que se criou. Deixa eu te perguntar, se esse vídeo de alguma forma está contribuindo para as tuas reflexões? Se sim, comenta aqui, deixa um like, se inscreve no nosso canal. Isso ajuda mais pessoas a terem acesso a esse conteúdo também. Então perceba que quando assumimos a responsabilidade sobre os nossos atos, quanto mais estamos presentes e próximos das nossas experiências e das pessoas que estão comigo nelas, mais elementos eu consigo considerar antes de tomar as minhas atitudes, decisões. E podemos refletir, inclusive, os possíveis impactos que elas podem gerar. Quando percebemos as nossas responsabilidades, eu estou levando em consideração tanto a mim quanto a pessoa que está comigo. Olha que forma cuidadosa é essa de estar no mundo e de construir as nossas relações. E para perceber a mim mesmo e ao outro, uma atitude essencial é a empatia. E aí eu vou deixar para vocês um blog que fala sobre empatia, caso queira pensar mais um pouquinho sobre ela. E vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Vamos então para a nossa última reflexão, que é como lidar com o sentimento de culpa. A primeira coisa a compreender é que a vida continua. Você vai precisar seguir em frente e é pensando nesse objetivo que eu vou falar aqui das estratégias de lidar com a culpa. A primeira já até conversamos, a responsabilização das nossas ações e decisões. Quando nos apropriamos de uma maneira ativa sobre as nossas experiências, sobre a nossa vida, é uma forma de tentar ampliar ao máximo a nossa percepção sobre as coisas ao nosso redor, sobre os caminhos que queremos seguir. Isso por si só já ajuda a lidar com o sentimento de culpa. Segundo, se o sentimento de culpa surgiu, é um convite para procurar aprender mais sobre o que você viveu, quais os significados aquela experiência está trazendo e a oportunidade de ampliar a tua percepção sobre ela. Isso nos leva a poder também avaliar como seguir em frente para lidar com as reverberações do que aconteceu e buscar uma reorganização para lidar com o que você tem no momento. Mas para esses movimentos todos acontecerem, tem mais um passo importante. Você se perdoar, no sentido de se reconhecer que somos humanos, que podemos fazer coisas que não gostamos ou ainda identificar que naquela situação não tinha algo que pudesse ser feito. Então, procurar ter um acolhimento consigo mesmo, isso tem a ver com o desenvolvimento do nosso amor próprio. E é uma forma de reconhecer as nossas atitudes e cuidar da gente e do outro. Vou deixar então um link aqui de um vídeo que fala sobre como podemos desenvolver o nosso amor próprio. O sentimento de culpa, ele só aparece porque de alguma forma nos importamos com os resultados das nossas ações sobre a outra pessoa, sobre nós mesmos. Então, olhar para ele sem o peso pode nos trazer formas construtivas de nos relacionar com as pessoas. É sempre importante pensar também que se esse sentimento estiver tomando conta da tua vida, dificultando o teu dia a dia, pode ser difícil de fazer essas reflexões sozinho. Por isso, não deixa de buscar por ajuda profissional. Bom, é isso por hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês e eu espero que esse vídeo tenha trazido novas formas de olhar para o sentimento de culpa. E não esquece de comentar, curtir, se inscrever no nosso canal. Um forte abraço e até mais!